Você já parou para pensar como alguém pode começar com tudo para dar certo e mesmo assim terminar de forma trágica? A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é um dos maiores exemplos de como dons, oportunidades e até mesmo a unção de Deus podem ser desperdiçados quando o coração não permanece firme na obediência. Saul foi escolhido em resposta ao clamor do povo que queria ser como as outras nações. E quando apareceu pela primeira vez, impressionava a todos. Alto, forte, de aparência marcante, parecia ter nascido para reinar. Aos olhos humanos, ninguém poderia duvidar de que ele seria o rei perfeito. Mas a Bíblia nos mostra que nem sempre o que parece é o que realmente sustenta uma vida. Saul não era apenas um homem comum. Ele foi separado por Deus, ungido pelo profeta Samuel e experimentou o Espírito do Senhor agindo sobre ele. Teve momentos de coragem, liderou exércitos, venceu batalhas e deu esperança ao povo. Sua trajetória começou cercada de expectativas, como se fosse o início de uma nova era de vitórias para Israel. No entanto, sua vida revela uma verdade dura. Não basta começar bem. É preciso permanecer fiel até o fim. O que parecia uma caminhada de conquistas acabou se tornando um relato de quedas, escolhas erradas e, finalmente, de uma derrota amarga. O mais impactante da história de Saul é que suas falhas não foram acidentes repentinos, mas pequenas escolhas que se acumularam. Um sacrifício oferecido fora do tempo, uma ordem de Deus parcialmente obedecida, uma insistência em justificar erros em vez de se arrepender. Tudo isso foi moldando o declínio de um rei que poderia ter deixado um legado de honra. A cada passo, Saul se afastava da presença de Deus. E junto com isso, vinha a insegurança, o medo, a inveja e a destruição interior. É impossível não se conectar com essa narrativa, porque ela revela algo muito humano. Todos nós temos dons, todos recebemos oportunidades, mas o que realmente define nossa trajetória não é o que temos, e sim como respondemos à voz de Deus. Saul tinha a aparência, tinha a posição e até a unção, mas perdeu tudo porque seu coração não permaneceu obediente. É um lembrete poderoso para cada um de nós, de que obedecer vale mais do que qualquer sacrifício exterior, e que sem a presença do Senhor, até a maior vitória perde o sentido. Ao olharmos para Saul, encontramos uma história cheia de contrastes. Um homem que começou humilde, escondido entre a bagagem no dia de sua escolha, mas que terminou consumido pelo orgulho. Um rei que experimentou vitórias extraordinárias, mas que terminou sem a presença de Deus, derrotado em uma batalha e tirando a própria vida. É uma trajetória que nos faz refletir. Até onde nossas escolhas podem nos levar? Que tipo de fim estamos construindo com as decisões que tomamos hoje? Essa não é apenas a história de um rei distante, mas um espelho para a nossa própria vida. Porque todos nós enfrentamos momentos em que a obediência parece custar caro, em que esperar em Deus parece demorado demais, em que o caminho mais fácil parece tentador. Saul escolheu o atalho, e esse atalho o levou à tragédia. Sua vida é um alerta para cada um de nós sobre a importância de permanecer com o coração alinhado à vontade de Deus, mesmo quando isso exige paciência, fé e renúncia. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Como Saul, o primeiro rei de Israel, viveu o auge da esperança e, ao mesmo tempo, a dor da queda. Uma história que carrega lições preciosas sobre humildade, fidelidade, orgulho e obediência. Lições que podem transformar a forma como você enxerga sua própria caminhada com Deus. Se essa história já começou a falar com você e trouxe alguma reflexão sobre escolhas e consequências, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixe agora o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ser alertadas e fortalecidas pela palavra de Deus. Escreve aqui nos comentários. Você já se sentiu como Saul em algum momento? Pressionado pelas circunstâncias e tentado a agir por conta própria?
Coloque a frase "eu escolho obedecer" como uma declaração de fé. E se você ainda não é inscrito, aproveite para clicar em inscrever-se agora mesmo e caminhar junto conosco em cada mensagem que vai edificar e transformar sua vida. A história de Saul não começa nele mesmo, mas no coração de um povo que, cansado de depender da direção direta de Deus, resolveu buscar um modelo humano de liderança. Israel estava em um momento de transição. Até então, era governado por juízes levantados pelo Senhor em momentos de crise, homens e mulheres que surgiam como resposta às orações e libertavam o povo da opressão inimiga. Mas depois da liderança de Samuel, o último dos juízes, o povo começou a olhar para as outras nações e sentir-se diferente. Eles viam reinos poderosos, exércitos organizados, reis que representavam força e estabilidade, e no coração deles nascia uma inquietação. Queremos ser como as outras nações. Queremos um rei que nos governe. Essa frase parece simples, mas carrega um peso enorme. Porque até aquele momento, o próprio Deus era o rei de Israel. Era ele quem guiava, quem guerreava, quem sustentava. O povo era chamado a ser diferente, separado, um testemunho vivo da presença de Deus entre eles. Mas ao desejar um rei humano, Israel estava na prática rejeitando a realeza divina. Samuel ficou profundamente incomodado com esse pedido, porque entendia que não era apenas uma questão política, era um afastamento espiritual. Ele levou essa dor diante de Deus em oração, e a resposta do Senhor foi direta: não é a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Esse é um dos momentos mais fortes da narrativa. Imagine a cena. Um povo que havia experimentado o Mar Vermelho se abrir, que havia recebido maná no deserto, que havia visto Jericó cair com o som de trombetas, agora estava dizendo: não queremos mais depender desse modelo. Queremos ser como as outras nações. É uma quebra de expectativa enorme, porque o povo que deveria ser referência de santidade para o mundo estava buscando se conformar ao padrão humano. E aqui já encontramos uma conexão direta com a nossa própria vida. Quantas vezes, ao invés de confiar plenamente em Deus, desejamos soluções que nos fazem parecer iguais aos outros? Quantas vezes buscamos estabilidade em coisas visíveis, palpáveis, que parecem seguras aos olhos humanos, mas que nos afastam da dependência do Senhor? Israel queria um rei porque achava que isso resolveria seus problemas, mas na verdade estava abrindo mão do privilégio de ser governado diretamente por Deus. Samuel tentou alertar o povo. Ele explicou as consequências. Um rei cobraria impostos, exigiria soldados, tomaria terras e recursos. Ele mostrou que esse caminho teria um preço alto, mas o povo não quis ouvir. A resposta deles foi firme: não, queremos um rei sobre nós. Assim seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá adiante de nós e travará as nossas guerras. A insistência deles revela algo profundo. Preferiam a aparência de segurança humana à verdadeira segurança da presença de Deus. Esse pedido, ainda que doloroso, foi atendido pelo Senhor. Deus permitiu que Israel tivesse um rei, não porque fosse o melhor caminho, mas porque o coração deles estava decidido. E isso nos mostra outra lição poderosa. Deus não nos força a obedecer. Ele nos dá liberdade para escolher, ainda que nossas escolhas tragam consequências difíceis. Às vezes, insistimos tanto em algo que não faz parte da vontade perfeita do Senhor, e Ele permite que sigamos nesse caminho apenas para que aprendamos com os resultados. O pedido de Israel por um rei nos mostra o início de uma trajetória marcada por altos e baixos. Era uma nova fase da história da nação, mas também o ponto em que vemos claramente o coração humano trocando o eterno pelo passageiro. O desejo de ser igual às outras nações, de ter um líder visível, abriu espaço para que Saul fosse levantado. Um homem escolhido para responder ao clamor de um povo, mas que também carregaria em sua vida as marcas das escolhas humanas e da fragilidade de um coração dividido.
Esse primeiro passo da história já nos provoca uma reflexão. Quantas vezes pedimos coisas a Deus que não são, de fato, o que precisamos, mas apenas o que queremos? Quantas vezes insistimos em orações que expressam mais o nosso desejo de parecer com o mundo do que de sermos separados por Deus? Israel pediu um rei e o Senhor atendeu. Mas esse pedido seria o início de uma jornada cheia de lições, que nos mostram como as escolhas humanas, quando não alinhadas com a vontade divina, podem abrir caminho para tragédias espirituais. É assim que o cenário se prepara para a entrada de Saul, o rei que o povo queria, escolhido para representar uma nova fase, mas também um lembrete de que quando rejeitamos a direção de Deus, o resultado pode ser muito diferente do que imaginamos. Depois que o povo insistiu diante de Samuel e Deus permitiu que Israel tivesse um rei, a escolha recaiu sobre um homem que, aos olhos humanos, parecia perfeito para o trono. A Bíblia descreve Saul de forma marcante. Ele era alto, mais alto que todo o povo e de boa aparência. Apenas olhando para ele, qualquer pessoa diria: esse é o rei que Israel precisa. A primeira impressão de Saul era exatamente o que o povo tinha em mente quando pedia um governante que pudesse sair à frente em batalhas e representar autoridade diante das nações. Esse detalhe é fundamental para entendermos a narrativa. Israel queria ser como as outras nações, e Deus lhes deu alguém que correspondia a esse padrão. Saul se destacava fisicamente, tinha presença, inspirava confiança. Sua imagem transmitia força, estabilidade e liderança. Aos olhos humanos, não havia erro. Aquele homem parecia feito sob medida para o papel. Mas a grande lição dessa escolha é que Deus não estava mostrando apenas a aparência de Saul. Ele estava mostrando ao povo o reflexo de sua própria vontade. A eleição de Saul não foi um acidente. Deus atendeu ao desejo do povo e usou Saul como resposta ao pedido deles. É como se o Senhor dissesse: vocês querem um rei com a aparência de poder? Aqui está. E de fato Saul começou bem. No início de sua trajetória, ele demonstrava humildade. Quando Samuel o chamou para ser rei, Saul não se colocou acima dos outros. Ao contrário, ele mesmo se escondia, como se não se achasse digno daquela posição. Essa atitude inicial revelava um coração simples, ainda não tomado pela arrogância que mais tarde marcaria sua vida. Esse contraste é fascinante. Saul tinha uma aparência que impressionava e, ao mesmo tempo, um início marcado por humildade. Ele parecia ser a resposta perfeita, uma combinação de presença física e simplicidade de coração. Esse começo promissor traz uma lição poderosa. Muitas vezes, começamos nossa caminhada com humildade e dependência de Deus, mas ao longo do tempo, podemos ser corrompidos pelo orgulho e pela pressão das circunstâncias. É interessante notar que, no dia em que Saul foi escolhido publicamente, ele estava escondido entre a bagagem. Essa cena é simbólica. O homem que parecia imponente e forte aos olhos do povo se escondia, como se não quisesse a responsabilidade. Israel teve que ir procurá-lo e trazê-lo à vista para que fosse declarado rei. Isso mostra que, embora tivesse aparência de rei, seu coração ainda não estava completamente preparado para assumir aquele papel. Essa contradição inicial revela um ponto essencial da narrativa. Aparência não garante consistência. E aqui já vemos um alerta que atravessa séculos. Quantas vezes escolhemos pessoas para liderar, ou até mesmo tomamos decisões para nossas próprias vidas, baseados apenas naquilo que vemos externamente? Um currículo, uma imagem, uma posição social, uma fala eloquente, tudo isso pode impressionar, mas Deus sempre olha mais fundo. Ele olha o coração, a motivação, a essência. Saul foi a escolha que correspondia ao desejo humano, mas no fundo já era um lembrete de que a aparência pode enganar. No entanto, naquele momento, o povo estava feliz. Eles finalmente tinham o rei que tanto pediram. A alegria era visível. Samuel o apresentou diante de todos e disse: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há semelhante a ele.
e todo o povo gritou: "Viva o rei!" Era o início de uma nova fase para Israel. Um tempo de expectativa, de promessas, de sonhos. O povo acreditava que, com Saul à frente, finalmente seriam fortes como as nações ao redor. Essa fase inicial da vida de Saul é marcada pela esperança. Ele foi escolhido, ungido e reconhecido. Sua aparência impressionava. Seu coração parecia humilde, sua liderança prometia estabilidade. Tudo indicava que ele seria o rei que Israel esperava. Mas a história mostraria que aparência e começo não são suficientes. O que sustenta uma vida, um reinado, um ministério, é a constância na obediência. E é exatamente aí que Saul falharia. Esse momento nos leva a refletir. Quantas vezes nós também ficamos impressionados pela aparência? Quantas vezes olhamos para pessoas, situações ou oportunidades e pensamos: é isso que eu preciso, e apenas para descobrir mais tarde que não era o que parecia. A história de Saul nos ensina que nem sempre o que impressiona por fora é o que sustenta por dentro. No entanto, por enquanto, a narrativa ainda é de expectativa. O povo tinha seu rei, Saul estava à frente e Samuel havia cumprido sua missão. O próximo passo seria a confirmação desse reinado através da unção e da capacitação divina, mostrando que, embora a escolha tenha partido de um desejo humano, o Senhor ainda estava presente para conduzir a história. Depois de ser escolhido, Saul não foi lançado de imediato ao trono apenas pela vontade do povo. Houve algo muito maior que confirmou a sua posição: a unção. Samuel, obedecendo à ordem de Deus, tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Esse ato não era apenas simbólico, era uma consagração. O azeite representava o Espírito Santo, a capacitação divina que descia sobre ele para exercer uma função que, humanamente, ele jamais conseguiria sustentar. Até então, Saul era apenas um homem comum da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, alguém sem destaque. Mas a partir da unção, ele foi separado para um propósito extraordinário. A Bíblia nos mostra que depois desse momento, Deus lhe deu outro coração. O que isso significa? Significa que houve uma transformação interior, uma habilitação espiritual, para que Saul pudesse exercer o papel de rei. Ele não foi apenas colocado numa posição, ele foi capacitado por Deus para viver aquilo. Esse detalhe é muito importante, porque nos mostra como o chamado de Deus funciona. Quando Ele nos escolhe, não é pela nossa força, pela nossa habilidade ou pela nossa aparência. É pelo propósito dele. E junto com o chamado, Ele também nos dá a capacitação. Saul não se tornou rei porque era alto ou bonito. Ele se tornou rei porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. E quando isso aconteceu, sinais extraordinários confirmaram sua escolha. Samuel havia dito que Saul encontraria um grupo de profetas descendo do alto do monte, tocando instrumentos e profetizando. E de fato, quando isso aconteceu, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele também começou a profetizar. Aquilo surpreendeu todos os que o conheciam. Eles se perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Também está entre os profetas? Essa reação mostra que o agir de Deus pode confundir até os que nos conhecem de perto. Quando o Espírito Santo transforma alguém, ele quebra rótulos, desfaz limitações humanas e coloca sobre a pessoa uma identidade nova. Saul começou sua jornada cheio dessa novidade. Ele experimentou o poder de Deus de uma forma tão marcante que até os que duvidavam precisaram reconhecer que algo havia mudado nele. Esse é um ponto essencial. Todo chamado verdadeiro é acompanhado de evidências espirituais. Não é apenas um título, uma posição, um reconhecimento humano. É a presença de Deus que confirma. No entanto, junto com essa unção, vinha também a responsabilidade. Saul foi transformado, mas precisaria manter esse coração novo na obediência ao Senhor. E aqui está a chave que mais tarde ele perderia. Mas naquele início, tudo era promissor. Ele tinha sido escolhido, havia sido ungido, estava cheio do Espírito, tinha profetizado e havia surpreendido a todos. Era como se Deus estivesse gritando para Israel: eu estou no controle.
Mesmo diante do desejo de vocês, eu ainda estou aqui conduzindo a história. Esse início da trajetória de Saul é como uma janela para entendermos como Deus trabalha. Ele pega alguém improvável, o unge, transforma sua vida e o coloca numa posição que ninguém imaginava. Mas essa posição exige constância, exige intimidade com Deus, exige submissão. Saul recebeu tudo o que precisava para ser um rei segundo o coração de Deus. Mas ao longo do caminho escolheu outro rumo. Essa fase inicial também nos ensina algo sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes nós também recebemos promessas, sentimos a presença de Deus, experimentamos um novo coração e tudo começa cheio de expectativa. Mas o verdadeiro teste não está apenas no começo. Está na continuidade, na fidelidade diária, no quanto permanecemos obedientes mesmo quando o tempo passa e as pressões aumentam. A unção de Saul foi real, poderosa, transformadora. Ele deixou de ser apenas o filho de Quis, da tribo de Benjamim, para se tornar o ungido do Senhor, o líder de uma nação inteira. Sua vida foi marcada por sinais visíveis da presença de Deus, e isso deveria ter sido o combustível para uma jornada de obediência. Porém, como veremos a seguir, a mesma unção que o elevou também exigiria dele escolhas que determinariam se ele permaneceria ou cairia. Logo após a unção de Saul e a confirmação de que o Espírito de Deus estava sobre ele, não demorou muito para que surgissem circunstâncias que testariam sua liderança diante da nação. Um dos primeiros grandes desafios veio quando Naás, rei dos Amonitas, cercou a cidade de Jabes-Gileade e ameaçou cruelmente os habitantes. A condição imposta para a rendição era humilhante. Cada homem deveria ter o olho direito vazado, servindo como sinal de desonra para todo Israel. A notícia espalhou medo e desespero. O povo chorava sem saber o que fazer, porque até então Israel não estava acostumado a depender de um rei. Foi nesse momento de crise que Saul se levantou. Quando ouviu o relato, o Espírito de Deus se apoderou dele novamente, despertando coragem e indignação. Ele não agiu por impulso humano, mas foi movido por uma chama espiritual que incendiou seu coração diante da afronta contra o povo de Deus. Saul tomou uma atitude radical para mobilizar Israel. Cortou em pedaços uma junta de bois e enviou as partes por todo o território, com uma mensagem clara: quem não viesse ajudar teria o mesmo destino. Esse gesto despertou temor, e o povo se uniu como um só homem sob a liderança de Saul. O resultado foi uma vitória esmagadora. Israel derrotou os amonitas com facilidade, libertando Jabes-Gileade da humilhação e reafirmando sua identidade como povo protegido pelo Senhor. Essa vitória foi crucial, porque deu a Saul o reconhecimento que ele ainda não possuía plenamente. Até aquele momento, havia quem duvidasse de sua capacidade, quem questionasse se ele realmente tinha condições de ser rei. Mas diante dessa conquista, a opinião pública mudou. O povo que antes hesitava passou a aplaudir Saul como líder. Esse episódio nos mostra algo muito significativo. Quando Deus unge alguém, cedo ou tarde, surgem situações em que essa unção será confirmada diante de todos. O Espírito do Senhor não havia descido sobre Saul à toa. A capacitação que ele recebeu se manifestou na hora certa, e o povo pôde testemunhar com os próprios olhos que aquele homem não estava sozinho. Havia um poder maior sobre ele. Depois da vitória, Samuel reuniu o povo em Gilgal, e ali todos confirmaram Saul como rei diante do Senhor. Houve sacrifícios, alegria e celebração. Aquela foi a consolidação de um reinado que começava de forma promissora, marcado por humildade, coragem e dependência de Deus. Israel estava unido, Saul tinha o respeito da nação, e o futuro parecia cheio de esperança. É importante destacar que Saul, nesse início, reconheceu a mão de Deus sobre suas vitórias. Ele não tentou roubar a glória para si mesmo. Quando alguns homens sugeriram que matassem os que haviam duvidado dele no início,
Saul respondeu com grandeza: hoje não morrerá ninguém, pois o Senhor trouxe a salvação a Israel. Essa resposta revela como, naquele começo, Saul ainda mantinha um coração sensível, atribuindo a Deus o mérito e preservando a unidade do povo. Esse é o retrato de um início brilhante. O homem que se escondia entre a bagagem havia se transformado em um líder valente, capaz de inspirar e conduzir uma nação inteira. O contraste entre sua insegurança inicial e a firmeza diante da batalha mostra o quanto a presença do Espírito de Deus pode mudar uma vida. É a diferença entre agir no medo humano e agir na autoridade do chamado divino. Mas essa fase também traz um alerta para todos nós. Muitas vezes, começamos cheios de humildade e dependência, reconhecendo que tudo vem de Deus. Porém, com o tempo e com as vitórias, existe o risco de aplaudirmos a nós mesmos e esquecermos quem nos capacitou. O início do reinado de Saul é uma prova de que Deus pode usar até os improváveis para realizar grandes coisas. Mas também é um convite à vigilância para que não nos desviemos após o sucesso. As primeiras vitórias de Saul acenderam a esperança em Israel. Era como se uma nova era tivesse começado. O povo tinha um rei que sabia lutar, que sabia conduzir e que estava disposto a defendê-los. Tudo indicava que o futuro seria promissor. Mas a trajetória de Saul nos mostra que, às vezes, o problema não está no começo, mas no meio do caminho. E é justamente isso que veremos nos próximos acontecimentos. O início do reinado de Saul parecia carregado de promessas. Ele havia sido ungido, cheio do Espírito, e já experimentara vitórias marcantes, que confirmavam sua liderança diante do povo. Mas todo chamado é provado, e com Saul não seria diferente. O momento que revelou as rachaduras em seu coração surgiu em uma ocasião de guerra contra os filisteus, quando Israel se via cercado pelo medo e pela pressão. Foi nesse cenário que o verdadeiro teste da obediência apareceu. Samuel havia dado instruções claras a Saul. Ele deveria esperar 7 dias até que o profeta chegasse para oferecer os sacrifícios antes da batalha. Esse ato não era apenas um ritual religioso. Era a maneira de Israel reconhecer que sua vitória vinha de Deus, não da força do exército, nem da estratégia humana. Mas quando o tempo parecia se alongar, o povo começou a se dispersar. O medo corroía os soldados. A ansiedade crescia e Saul se via sozinho, cercado pelo desespero coletivo. É aqui que vemos como a pressão pode revelar o que está escondido dentro de nós. Diante da demora aparente de Samuel, Saul decidiu agir por conta própria. Ele mesmo ofereceu o holocausto, assumindo uma função que não lhe cabia. Naquele momento, Saul não apenas quebrou uma regra cerimonial, ele desobedeceu a ordem direta de Deus, tentando assumir o controle de algo que deveria ser guiado pela fé e pela obediência. E, como se fosse uma cena construída para ensinar a todos, logo após Saul terminar o sacrifício, Samuel chegou. A pergunta do profeta foi carregada de indignação e tristeza. O que fizeste? Saul, em sua defesa, tentou justificar-se. Disse que o povo se dispersava, que Samuel demorara, que os inimigos se aproximavam e por isso ele havia se sentido obrigado a oferecer o sacrifício. Ele usou a lógica humana para explicar sua atitude, mas o problema não estava na lógica. Estava na falta de fé. A resposta de Samuel foi dura e definitiva. Agiste como insensato. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado para sempre o teu reino sobre Israel, mas agora o teu reino não subsistirá. Nesse momento, a tragédia começou a se desenhar. Saul não perdeu o trono de imediato, mas a sentença já estava declarada. Sua desobediência tinha rompido a linha da promessa. Esse episódio é profundo porque mostra a diferença entre confiança e controle. Saul foi incapaz de esperar. Ele não suportou a tensão do silêncio, não conseguiu permanecer firme quando tudo ao redor parecia desmoronar. Em vez de confiar em Deus, preferiu agir com as próprias mãos. E essa é uma tentação comum em nossa vida espiritual.
Quantas vezes, diante da demora de Deus, sentimos a necessidade de resolver sozinhos, de ajudar o Senhor? Mas cada vez que fazemos isso, corremos o risco de perder algo muito maior do que imaginamos. O erro de Saul não foi apenas uma decisão precipitada, foi uma declaração silenciosa de que ele não confiava totalmente no Senhor. Esse episódio nos ensina que a obediência não é testada quando tudo está tranquilo, mas quando a espera se torna insuportável, quando o silêncio parece longo demais, quando as pressões nos empurram para agir sem direção divina. O contraste entre Saul e outros personagens bíblicos fica evidente aqui. Davi, por exemplo, em várias ocasiões esperou o tempo de Deus, mesmo quando tudo indicava que ele poderia tomar o trono à força. Saul, por outro lado, não suportou a espera de apenas alguns dias. Esse detalhe revela que a grandeza espiritual não está apenas em começar bem, mas em permanecer fiel, mesmo nos momentos de pressão. A primeira falha de Saul abriu uma fenda em seu reinado. Ele continuaria reinando por anos, ainda lideraria batalhas, ainda teria momentos de sucesso, mas já não havia a mesma confirmação plena de Deus. Samuel declarou que o Senhor buscava um homem segundo o seu coração, uma referência profética à escolha futura de Davi. Saul, que tinha começado com tanta promessa, agora carregava sobre si a sombra da rejeição. Esse episódio também nos chama à reflexão pessoal. Como reagimos diante das demoras de Deus? Será que confiamos que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece sair do lugar? Ou cedemos à tentação de agir por conta própria, movidos pelo medo e pela ansiedade? A história de Saul nos alerta que a obediência parcial não é obediência. Deus deseja corações que confiem nele por inteiro, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. No entanto, apesar da falha, Saul ainda não havia chegado ao fundo de sua tragédia. Esse foi apenas o primeiro passo de um caminho de decisões equivocadas que marcariam sua trajetória. E é justamente na sequência dessa história que veremos como, em vez de se arrepender profundamente, ele começou a construir um padrão de justificativas, um estilo de vida em que a desobediência se repetia. Depois da primeira falha de Saul, em que não soube esperar a chegada de Samuel, parecia que ele teria a oportunidade de recomeçar, de aprender com o erro e de ajustar o coração diante de Deus. Mas a verdade é que, em vez de amadurecer, Saul se mostrou cada vez mais inclinado a obedecer parcialmente, a querer agradar tanto a Deus quanto ao povo, sem entender que obediência parcial é, na essência, desobediência completa. O teste que veio a seguir foi decisivo, e sua resposta marcaria definitivamente o seu destino como rei. O Senhor deu uma ordem clara por meio de Samuel: destruir completamente os amalequitas. Essa nação era inimiga antiga de Israel, que havia atacado covardemente o povo quando saía do Egito. A sentença de Deus era firme: não deveria restar nada, nem pessoas, nem animais, nem riquezas. Era um juízo divino contra um povo que havia se levantado repetidamente contra o propósito do Senhor. Para Saul, essa missão era mais do que uma batalha. Era a chance de demonstrar fidelidade absoluta ao que Deus havia ordenado. Saul reuniu o exército e partiu para a guerra. A vitória foi total. Os amalequitas foram derrotados e Israel provou novamente que, sob o comando de seu rei, era capaz de triunfar sobre os inimigos. Mas foi nesse momento de triunfo que o coração de Saul revelou sua verdadeira face. Ele decidiu poupar Agag, o rei dos amalequitas, e permitiu que o povo guardasse o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos. Tudo aquilo que parecia valioso foi preservado, enquanto o que era fraco e desprezível foi destruído. Esse detalhe pode parecer pequeno para alguns, mas era justamente o ponto central. Deus havia ordenado destruição total. Saul, no entanto, preferiu reinterpretar a ordem, ajustá-la de acordo com sua conveniência e com os interesses do povo. Quando Samuel chegou para confrontá-lo, a cena é carregada de ironia. Saul o saúda com entusiasmo, dizendo:
Bendito sejas do Senhor. Cumprir a palavra do Senhor. Era como se realmente acreditasse que estava obedecendo ou como se quisesse convencer a si mesmo e ao profeta de que havia feito tudo certo. Mas as palavras de Saul foram interrompidas por um som que denunciava sua mentira: o balido das ovelhas e o mugido dos bois. Samuel com firmeza perguntou: que balido de ovelhas é esse que ouço? E mugido de bois? A desculpa de Saul foi imediata. Ele afirmou que o povo havia poupado os melhores animais para oferecer sacrifícios ao Senhor, como se isso fosse uma justificativa espiritual para sua desobediência. Mas a realidade era simples. Ele havia colocado sua vontade acima da ordem divina. A resposta de Samuel ecoa como uma das declarações mais fortes da Bíblia. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essa frase é o coração do episódio. Deus não busca apenas atos exteriores de devoção. Ele deseja obediência sincera, um coração que se submete inteiramente à sua vontade. Nesse momento, a sentença foi decretada de forma definitiva. Saul havia rejeitado a palavra do Senhor, e por isso o Senhor também o rejeitara como rei. A partir dali, não havia mais volta. Ainda que Saul continuasse ocupando o trono por anos, já não havia a mesma presença de Deus em sua liderança. Ele seria rei apenas na aparência, enquanto o Senhor preparava outro homem, segundo o seu coração, para assumir o lugar. A tragédia desse episódio está no contraste. Saul começou com humildade, cheio do Espírito, transformado pela unção. Mas pouco a pouco deixou que a pressão do povo, o desejo de controlar a narrativa e a incapacidade de obedecer plenamente corroessem seu chamado. Sua desobediência não foi um acidente isolado. Foi um padrão que se repetiu até chegar ao ponto de não haver mais retorno. Esse episódio também nos confronta de forma direta. Quantas vezes tentamos justificar nossa desobediência com boas intenções? Quantas vezes deixamos de obedecer completamente e tentamos compensar com atos religiosos, como se Deus pudesse ser convencido por sacrifícios externos? A verdade é que o Senhor não se impressiona com aparência, nem com esforços humanos. Ele deseja um coração que o obedeça de todo o coração, sem reservas. A história de Saul com os amalequitas é um divisor de águas. Foi ali que sua queda deixou de ser apenas uma possibilidade e se tornou uma sentença. O homem que poderia ter sido lembrado como o rei que estabeleceu Israel em força e glória, passou a ser conhecido como aquele que começou bem, mas terminou mal. Sua tragédia não foi a falta de talento, nem a falta de oportunidades, mas a incapacidade de obedecer plenamente ao Senhor. A desobediência de Saul diante da ordem contra os amalequitas não foi apenas mais um erro em sua trajetória. Foi o ponto de virada que marcou a ruptura definitiva entre ele e a vontade de Deus. O encontro com Samuel, após aquela batalha, ficou gravado como um dos momentos mais tensos da história de Israel. Ali, diante do povo, ficou evidente que Saul havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Quando Samuel o confrontou e declarou que o Senhor o havia rejeitado como rei, Saul tentou se defender com justificativas. Ele dizia que havia poupado os melhores animais para sacrificar ao Senhor, como se sua desobediência fosse um ato de devoção. Mas Samuel não se deixou enganar. A frase que ecoou como sentença foi clara: tu rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. A reação de Saul foi reveladora. Em vez de se quebrantar diante de Deus, ele se mostrou mais preocupado com a imagem pública do que com o coração diante do Senhor. Ele implorou a Samuel que o honrasse diante do povo, que não o abandonasse publicamente. Seu temor não era perder a presença de Deus, mas perder o reconhecimento humano. Esse detalhe mostra a degradação espiritual de Saul.
Ele estava mais interessado em manter as aparências do que em restaurar a comunhão com o Senhor. Samuel, profundamente entristecido, declarou que não voltaria mais a andar com ele. A separação entre o profeta e o rei foi definitiva. O texto bíblico descreve a cena com uma imagem forte. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou sua capa e ela se rasgou. Samuel então disse: "Hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, melhor do que tu." Aquela capa rasgada era o símbolo visível de um reinado que estava se desfazendo. A partir desse momento, Saul já não seria o mesmo. A presença de Deus, que antes o capacitava, começou a se afastar. O Espírito do Senhor retirou-se dele e em seu lugar passou a perturbá-lo um espírito maligno. Esse detalhe é crucial. Saul não perdeu apenas o favor do povo ou a companhia de Samuel. Ele perdeu a fonte da sua força, a presença de Deus que o havia capacitado desde o início. O rompimento com Samuel e a partida da presença divina transformaram o rei em um homem atormentado. Ele que antes profetizara no meio dos profetas, agora se tornava vítima de perturbações espirituais. Ele que antes liderara com coragem, inflamado pelo espírito, agora se consumia em crises de medo, raiva e insegurança. A diferença entre o Saul do início e o Saul desse momento era gritante. Esse episódio traz uma reflexão poderosa. Nada é mais trágico do que perder a presença de Deus. Podemos até manter o título, a posição, o reconhecimento humano, mas se a presença não estiver mais conosco, tudo perde o sentido. Saul continuaria a reinar por anos, mas seu trono estava vazio de essência. Ele era rei apenas de nome, porque o poder e a aprovação do Senhor já haviam partido. O afastamento de Samuel também é simbólico. Samuel representava a voz profética, a direção espiritual, o elo entre o rei e a vontade de Deus. Ao perder esse relacionamento, Saul ficou entregue à própria sorte, guiado apenas por seus impulsos e pelo medo. A ausência de Samuel não era apenas a perda de um conselheiro, era a confirmação de que Saul havia se isolado da orientação divina. O mais impressionante é que Saul não se humilhou de verdade. Ele teve momentos de reconhecimento verbal do erro. Chegou a dizer, "Pequei", mas suas palavras não vinham acompanhadas de arrependimento genuíno. Ele não buscou voltar ao Senhor. Buscou apenas manter a dignidade diante dos homens. E é justamente essa diferença entre remorso e arrependimento que define a tragédia de sua história. Enquanto isso, Deus já preparava outro. O próximo rei seria um jovem de coração simples, pastor de ovelhas, que ainda não tinha a aparência de rei, mas que carregava aquilo que Saul não tinha, um coração disposto a obedecer. O rompimento com Samuel e a partida da presença de Deus em Saul abriram caminho para a ascensão de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A história de Saul nesse ponto é um espelho para todos nós. Podemos começar bem, ser ungidos, experimentar o mover de Deus, mas se nos afastamos da obediência e nos preocupamos mais com a imagem do que com o coração, corremos o risco de perder aquilo que é mais precioso, a presença do Senhor. Saul ainda tinha o trono, mas já não tinha o favor divino, e esse vazio o consumiria até o fim. Enquanto Saul experimentava o peso do afastamento da presença de Deus, algo novo começava a se levantar em Israel. Samuel, ainda entristecido pelo destino do primeiro rei, recebeu do Senhor a ordem de ungir um novo escolhido. Esse novo rei não seria escolhido pela aparência ou pela altura, mas pelo coração. Assim, Davi, o filho mais novo de Jessé, pastor de ovelhas, foi ungido em segredo. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor passou a agir poderosamente sobre ele, enquanto de Saul o Espírito já havia se retirado. O contraste entre os dois é marcante. Saul ainda ocupava o trono, mas sua autoridade espiritual estava esvaziada. Davi, por outro lado, ainda era um jovem sem posição, mas já carregava a presença que fazia toda a diferença. E Deus, em sua providência, criou as circunstâncias que aproximariam os dois.
Saul, atormentado por um espírito maligno, buscava alívio em meio à sua angústia. Seus servos sugeriram que chamassem alguém que soubesse tocar harpa, pois a música poderia lhe trazer paz. E foi assim que Davi entrou pela primeira vez no palácio. Ele não chegou como guerreiro, nem como rei, mas como músico. Enquanto suas mãos tocavam as cordas da harpa, a presença de Deus fluía, e Saul encontrava alívio em meio à sua tormenta. Essa cena é carregada de ironia divina. O jovem que havia sido ungido como futuro rei, agora ministrava paz ao coração do rei rejeitado. O trono de Saul já estava marcado para ser entregue a Davi, mas antes disso, Deus o colocou como servo dentro do palácio, mostrando que a verdadeira grandeza começa na humildade. Com o tempo, Davi também se destacou como guerreiro. O episódio de Golias foi o divisor de águas. Quando todos estavam com medo diante do gigante filisteu, Davi, cheio de fé, declarou que iria enfrentá-lo em nome do Senhor. A vitória de Davi sobre Golias não apenas trouxe triunfo a Israel, mas também projetou seu nome diante de toda a nação. As mulheres cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esse cântico, que deveria ser motivo de alegria, tornou-se uma ferida no coração de Saul. Foi nesse ponto que o ciúme começou a corroer sua alma. O rei, que já não tinha a presença de Deus agora, via diante de si um jovem que carregava exatamente aquilo que ele havia perdido. O contraste era insuportável. Saul tinha o trono, mas não tinha o espírito. Davi não tinha o trono, mas tinha o favor do Senhor. O ciúme de Saul cresceu como uma sombra que o acompanharia pelo resto da vida. Ele passou de alguém que se alegrava com Davi como servo e guerreiro fiel, para alguém que via nele uma ameaça constante. A insegurança de Saul se transformou em paranoia, e sua relação com Davi mudou radicalmente. O amor e a honra que sentia se converteram em inveja e ódio. Esse episódio nos mostra o poder destrutivo do ciúme. Saul não conseguiu se alegrar com as vitórias de Davi porque seu coração estava preso ao trono e à própria imagem. Ele via no crescimento do jovem não uma bênção para Israel, mas uma ameaça pessoal. A incapacidade de celebrar o que Deus estava fazendo em outro se tornou a fonte de sua ruína. O surgimento de Davi expôs ainda mais a decadência de Saul. Enquanto o jovem era exaltado por sua fé, coragem e dependência de Deus, o rei se afundava em insegurança, ira e desejo de controle. O contraste entre os dois não poderia ser mais claro. Davi representava o futuro, a renovação, a esperança de Israel. Saul representava o passado, a queda, a consequência da desobediência. A sombra do ciúme se tornou a lente pela qual Saul via Davi. Ele já não conseguia enxergá-lo como aliado, mas apenas como rival. Essa distorção o levaria a atitudes cada vez mais perigosas e destrutivas, não apenas contra Davi, mas contra si mesmo e contra seu próprio reinado. O homem que começou com humildade agora se deixava dominar pelo veneno da inveja. Esse momento é também um alerta para nós. Quando vemos Deus levantar alguém ao nosso lado, como reagimos? Nos alegramos pela vitória do outro, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Ou permitimos que a comparação e o ciúme roubem nossa paz? A história de Saul mostra que a incapacidade de lidar com o sucesso dos outros pode nos levar a perder o foco do que realmente importa, a fidelidade a Deus. Assim, o surgimento de Davi e a sombra do ciúme marcam o início de uma perseguição que mudaria o curso da história de Israel. O rei rejeitado se voltaria contra o jovem ungido, e a tensão entre os dois se tornaria um dos maiores dramas da narrativa bíblica. O ciúme que brotou no coração de Saul contra Davi não ficou restrito a sentimentos internos. Ele logo se transformou em ações concretas. O rei que havia recebido o jovem pastor em seu palácio, que havia se beneficiado da sua música e que havia experimentado alívio em sua presença, passou a enxergá-lo como inimigo. O cântico das mulheres, exaltando Davi acima de Saul,
foi a faísca que incendiou uma chama de paranoia. O coração de Saul, já marcado pela ausência da presença de Deus, agora se tornou terreno fértil para a inveja e o medo. A Bíblia nos mostra que, em diversas ocasiões, Saul tentou matar Davi. Uma das primeiras aconteceu ainda dentro do palácio, quando o espírito maligno o perturbava. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul, dominado por raiva, lançou contra ele a sua lança. Davi conseguiu desviar-se e o ataque falhou, mas o episódio revelou o quanto o coração do rei estava corrompido pelo ódio. Aquilo que deveria ser uma relação de honra e confiança havia se transformado em um campo de batalha invisível, onde Davi precisava lutar não apenas contra inimigos externos, mas contra o próprio rei que servia. O que se seguiu foi uma perseguição longa, marcada por episódios dramáticos. Saul usava seu exército e sua influência para caçar Davi, que em muitos momentos precisou viver como fugitivo, escondendo-se em cavernas, desertos e terras estrangeiras. É impressionante notar que o rei de Israel, em vez de investir todas as suas forças contra os inimigos da nação, gastava sua energia em perseguir um homem que havia sido um dos maiores instrumentos de vitória para o próprio Israel. Essa perseguição nos mostra o poder destrutivo da inveja. Ela cegou Saul a ponto de ele não enxergar mais quem eram seus verdadeiros adversários. Em vez de lutar contra os filisteus e outros povos inimigos, ele travava uma guerra pessoal contra Davi. Esse desvio de foco é típico de quem perde a direção de Deus. O coração se volta para disputas inúteis e a energia é consumida em batalhas que não edificam nada. Mas em meio a essa perseguição, há algo que chama profundamente a atenção: a postura de Davi. Em diversas oportunidades, ele teve a chance de tirar a vida de Saul, mas se recusou. Uma das mais marcantes foi quando Saul entrou numa caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Davi se aproximou e cortou apenas a orla do manto do rei, mas não o feriu. Depois, mostrou a Saul que poderia tê-lo matado, mas escolheu poupá-lo. Ele declarou: "Não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor." Esse episódio revela o contraste entre os dois homens. Saul, consumido pela inveja, buscava matar Davi a qualquer custo. Davi, mesmo perseguido injustamente, escolhia honrar a unção que Deus havia colocado sobre Saul. Essa diferença não estava apenas em suas atitudes, mas em seus corações. Enquanto Saul se afastava cada vez mais de Deus, Davi mostrava que sua confiança estava no Senhor e não na sua própria força ou oportunidade. A perseguição se intensificava, mas ao mesmo tempo fortalecia o caráter de Davi. Cada momento em que ele fugia, cada vez que se escondia, cada oportunidade em que decidiu não revidar, tudo isso o moldava como o rei que Deus queria para Israel. A caverna de Adulão, por exemplo, tornou-se um refúgio onde Davi atraiu homens descontentes, endividados e amargurados, formando com eles um exército que, no futuro, seria um dos mais leais e poderosos da história. Enquanto isso, Saul se tornava cada vez mais isolado. Sua paranoia aumentava, sua sanidade diminuía e sua liderança enfraquecia. O rei que um dia foi ungido e cheio do Espírito agora era um homem que vivia à sombra da sua própria insegurança. Ele havia transformado o trono em prisão e sua vida em um constante estado de guerra contra alguém que jamais se levantou contra ele. Esse capítulo da vida de Saul nos ensina que a inveja não apenas destrói relacionamentos, mas também consome a própria pessoa que a alimenta. O tempo e a energia que poderiam ser usados para construir, para governar com sabedoria, para fortalecer uma nação, foram desperdiçados em perseguições que não levaram a nada. Saul não apenas perdeu a presença de Deus, perdeu a capacidade de viver em paz, porque estava obcecado em tentar impedir o plano do Senhor. No entanto, o plano de Deus não pode ser frustrado. Mesmo com toda a perseguição, Davi continuava crescendo em favor e em liderança.
O contraste entre os dois se tornava cada vez mais evidente, e o destino de Saul se encaminhava para sua queda definitiva. A vida de Saul, que havia começado com tanta promessa, caminhava inexoravelmente para um desfecho trágico. O rei que um dia foi ungido pelo Espírito do Senhor, que liderou Israel em vitórias e despertou esperança no povo, agora estava consumido pelo vazio, pelo medo e pelo desespero. Sua trajetória mostra de maneira clara como a desobediência e o afastamento de Deus corroem, pouco a pouco, até que nada mais resta além de ruínas. Nos últimos anos de seu reinado, Saul já não tinha mais direção espiritual. Samuel, o profeta que o acompanhava, havia morrido. A presença de Deus, que antes o guiava, já não estava com ele. Diante de novos confrontos contra os filisteus, Saul se viu sozinho. Aquele que deveria buscar ao Senhor em oração não encontrava respostas. O silêncio de Deus foi o golpe final para um coração que, há muito tempo, já havia se afastado dele. Desesperado, Saul tomou uma decisão drástica. Procurou uma médium em Endor para tentar falar com Samuel, mesmo sabendo que Deus havia proibido práticas de feitiçaria entre o povo de Israel. Esse episódio mostra o quão longe ele havia se desviado. O rei escolhido por Deus, agora rejeitado, buscava orientação no ocultismo, tentando desesperadamente encontrar luz em meio às trevas. A aparição de Samuel, seja por permissão divina ou por outro mistério, trouxe apenas palavras de juízo. O profeta declarou que o Senhor já havia rasgado o reino das mãos de Saul e o entregara a Davi. Mais ainda, anunciou que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam mortos, e Israel seria derrotado pelos filisteus. Aquela sentença foi a confirmação daquilo que já estava em curso. O fim de seu reinado estava próximo. No campo de batalha, o cenário foi devastador. Os filisteus atacaram com força, e os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua, caíram mortos. O rei, ferido gravemente pelos arqueiros inimigos, viu diante de si o desfecho inevitável. Em desespero, pediu ao seu escudeiro que o matasse para não cair nas mãos dos filisteus, mas o escudeiro recusou. Então Saul, tomando sua própria espada, lançou-se sobre ela, pondo fim à sua vida. A cena é uma das mais tristes da história bíblica. O primeiro rei de Israel, aquele que começou cheio de potencial, terminou sozinho, derrotado e sem esperança. O povo, ao saber de sua morte, fugiu das cidades, e os filisteus tomaram posse delas. Para aumentar a humilhação, o corpo de Saul foi profanado, decapitado, exposto nas muralhas dos inimigos como troféu de vitória. Mas em meio à tragédia houve um ato de honra. Homens valentes de Jabes-Gileade, a mesma cidade que Saul havia libertado no início de seu reinado, foram de noite até onde os filisteus exibiam seu corpo e o resgataram. Eles queimaram seus restos e enterraram seus ossos com dignidade. Foi como se Deus permitisse que, mesmo em sua queda, Saul tivesse um último gesto de respeito daqueles a quem um dia havia ajudado. A queda de Saul é mais do que o fim de um rei. É uma lição que ecoa até hoje. Ele começou humilde, mas não permaneceu. Foi ungido, mas não obedeceu. Teve oportunidades, mas preferiu justificar-se em vez de se arrepender. Sua vida mostra que não basta começar bem. É preciso terminar fiel. O trono que ele poderia ter consolidado foi entregue a outro, porque Deus procura corações obedientes e disponíveis, não apenas aparência ou títulos. Esse desfecho também prepara o cenário para algo novo. Com a morte de Saul, abre-se o caminho para Davi, o homem segundo o coração de Deus, assumir o trono e conduzir Israel a uma era de conquistas e adoração. O fim de Saul é o início de uma nova história, lembrando-nos de que a fidelidade do Senhor não depende da falha dos homens, mas de sua promessa eterna. A tragédia de Saul é um espelho para todos nós. Ela nos chama à reflexão. Será que estamos vivendo para agradar a Deus ou apenas para manter nossa imagem diante dos outros? Será que obedecemos de todo o coração
Ou oferecemos apenas sacrifícios que tentam disfarçar nossa desobediência? A vida de Saul nos alerta que a maior derrota não é perder uma batalha, mas perder a presença de Deus. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra falou ao seu coração. A história de Saul nos mostra que não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. E eu creio que Deus está te chamando hoje para viver em obediência e intimidade com Ele. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: eu escolho obedecer, como uma declaração de fé e compromisso com Deus. Vai ser lindo ver várias pessoas se levantando juntas nessa decisão. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui todos os dias temos mensagens que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Não pare por aqui. O próximo vídeo já está na tela. E eu tenho certeza de que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Clique e continue recebendo o que Deus preparou para você.